O Corinthians considera difícil, mas está tentando nesse momento a contratação de Jô. A ideia é tê-lo a partir da volta das competições e no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico todos esses detalhes. Também quero falar sobre o Flamengo. Será que há uma crise financeira no clube que acaba de pegar 40 milhões de reais emprestados e já avisou que não vai conseguir pagar a parcela pela compra do Léo Pereira? No vídeo de hoje também vou falar sobre a oferta que o Atlético Mineiro fez ao Santos por Lucas Veríssimo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações um lembrete importante. Nesse sábado, a partir das 7 da noite, não às 8, tá? Às 7 da noite teremos live com Felipe, ex-goleiro de Flamengo, de Corinthians e que hoje defende o Botafogo da Paraíba. Ótima oportunidade para você mandar sua pergunta e tirar todas as dúvidas, beleza? Conto com vocês nessa live. Quero começar o vídeo falando sobre a oferta que o Atlético Mineiro fez recentemente ao Santos pelo Lucas Veríssimo. Foi numa pessoa muito próxima ao zagueiro que confidenciou que a proposta do Galo foi de 6 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Santos ainda ficaria com 20% do valor de uma venda futura, mas o presidente José Carlos Pérez considerou a oferta muito ruim. Tudo porque na última janela de transferências o Santos teve duas ofertas melhores do que essa. O Torino da Itália chegou a sugerir a possibilidade de pagar 10 milhões de euros, enquanto o Spartak Moscou da Rússia chegou a 8 milhões e meio de euros, ou seja, a oferta do Galo. Por mais que seja uma oferta muito boa para o cenário nacional, levando em conta que o Veríssimo é zagueiro, essa oferta está abaixo daquilo que o Santos já teve em mãos. A dúvida é, será que Torino, Spartak e outros clubes europeus terão a possibilidade, a condição financeira de manter esse tipo de proposta? Se não, o Santos vai ter o Lucas Veríssimo por bastante tempo, mas vai perder uma ótima oportunidade de fazer negócio, até porque o peixe sofre bastante em relação à condição financeira. Quero te ajudar a entender agora o momento financeiro do Flamengo. Logo, o Flamengo, o clube mais rico do Brasil e também da América do Sul, tem dado alguns sinais de dificuldade com o seu fluxo de caixa. Primeiro foi o PVC quem informou lá no seu blog que o Flamengo não vai conseguir pagar a parcela de abril referente à compra do Léo Pereira. O Léo Pereira foi comprado do Atlético Paranaense e o Flamengo tinha que pagar no último dia 14 3 milhões e meio de reais. A diretoria do Flamengo já procurou a diretoria do Atlético para pedir um parcelamento um pouco mais longo, alegando problemas financeiros. Depois, o jornalista Gustavo Henrique, lá do Rio de Janeiro, informou que o Fla pediu 40 milhões de reais emprestados num banco. Entrei em contato com o dirigente do Flamengo para entender o porquê desses 40 milhões de reais emprestados e ele contou que havia uma linha de crédito com juro muito baixo e que vai permitir ao Flamengo ter um pouquinho mais de tranquilidade com o fluxo de caixa. Quero acrescentar uma outra informação exclusiva e importante. Todos os empresários que têm comissões a receber do Flamengo por contratações recentes já foram avisados pelo clube que vão ter de esperar um pouco mais para receber essa grana. Não vão receber esse dinheiro enquanto as competições não forem normalizadas. E a alegação é de que há dificuldades com a entrada de receita e por isso o Flamengo vai priorizar funcionários e jogadores, acho até algo natural. A grande questão é, por que o Flamengo, com 970 milhões de reais de receita no ano passado, está passando alguma dificuldade? As respostas são meio óbvias, mas é legal contar para vocês. Primeiro, porque há uma queda vertiginosa na perspectiva de receitas. Quero falar, por exemplo, sobre bilheteria. O Flamengo teve, na temporada passada, 109 milhões de reais de receita com venda de ingressos. A expectativa para esse ano é muito, mas muito menor a partir do momento em que a pandemia já impediu a realização de um monte de jogos e a gente deve ter um cenário de 4 a 5 meses com jogos com portões fechados. Então, esses 109 milhões de reais do ano passado, esquece. Vai ser impossível o Flamengo reeditar esses números. Se de fato a gente ficar 5 meses com portões fechados, o Flamengo pode bater 20, 25 milhões de reais e ter uma perda muito grande nesse sentido. O mesmo vale em relação ao sócio-torcedor. Em 2019, o Flamengo faturou 61 milhões de reais de grana graças ao sócio-torcedor. É natural que por conta da crise com o coronavírus, muita gente deixe de ter grana para pagar o sócio-torcedor e essa arrecadação do Flamengo também cai. Outro ponto importante, venda de direitos de jogadores para o exterior.
Na temporada passada, o Flamengo faturou 294 milhões de reais com vendas de atletas. Nesse ano, já ganhou 109 milhões de reais com a venda do Renier e tem mais 4 milhões de euros, que equivaleram a 18 milhões e meio de reais do empréstimo do Pablo Mari para o Arsenal. Então, o Flamengo já tem, nesse ano, com comercialização de atletas, algo na casa dos 128 milhões de reais. Estou arredondando para cima. Era natural que o Pablo Mari fosse comprado pelo Arsenal, mas diante da crise, pode ser que o Arsenal não queira ficar com o jogador em definitivo e devolva o Mari para o Flamengo. Dessa maneira, com 128 milhões de reais, o Flamengo está muito abaixo dos 294 milhões de reais que faturou na temporada passada. Aí você pode lembrar que faltam vários meses daqui até dezembro para que o Flamengo possa se aproximar dessa posição. Mas a gente também precisa lembrar que vai haver menos grana até nos clubes europeus para a contratação. O Barcelona, todo poderoso, está pagando só 30% dos salários para os seus atletas, outros 70% foram perdoados pelos jogadores, também por causa das dificuldades que o todo poderoso Barcelona tem passado. Ainda dá para falar sobre a queda de receita do Flamengo com patrocínio, com direitos de transmissão de TV, entre outras coisas. O resumo é o seguinte: o Flamengo, assim como todos os clubes, vai passar por dificuldades financeiras. E o fato de gastar mais do que os outros pode criar alguma dificuldade extra. O Flamengo tem uma folha, um custo superior a 20 milhões de reais, algo entre 22 e 23 milhões de reais por mês. Mas, ao contrário da grande maioria dos clubes, o Flamengo vive uma condição saudável, uma condição estável do ponto de vista financeiro e é aquele que deve menos sofrer durante esse período de pandemia. Para fechar, quero falar sobre a possibilidade real de Jô virar reforço do Corinthians nas próximas semanas. O que eu posso te assegurar é que o Corinthians está tentando a contratação do Jô e conta com a ajuda do centroavante de 33 anos de idade para tentar chegar a um acordo. O vínculo dele com o Nagoya Grampus do Japão termina em janeiro do ano que vem. E o Jô está tentando mostrar para os japoneses que a rescisão do contrato de forma antecipada seria boa para todo mundo. Para os japoneses, que economizariam mais de 6 milhões de reais em salários. O Jô ganha algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Se ele rescindir o contrato a 6 meses do fim, são 6 milhões de reais de economia. Para o Jô, porque vai ter resolvido uma série de problemas pessoais, ele quer voltar ao Brasil para ficar mais perto dos filhos. Os filhos nem voltaram nesse ano para o Japão. A esposa também gostaria de voltar ao Brasil e ele poderia realizar o desejo de voltar ao timão. Já o Corinthians teria um centroavante, embora o centroavante nem seja a peça que mais falta no Corinthians, o Corinthians teria alguém que deu muito certo na última passagem pelo clube e que certamente vai ganhar muito carinho do torcedor corintiano. Legal contar que a primeira pessoa a falar sobre a possibilidade do retorno do Jô foi a conta no Twitter chamada Análise Fiel. Depois o Rodrigo Vessone, lá no site Meu Timão, também deu detalhes sobre essa história. Entrei em contato com o dirigente do Corinthians para saber um pouquinho da posição oficial do timão. E a declaração dele foi a seguinte, abre aspas: as portas do Corinthians sempre vão estar abertas para o Jô. Nós queremos, mas imaginamos que os japoneses vão fazer ele ficar até o fim do contrato, fecha aspas. O Corinthians quer, o Corinthians tenta a contratação do jogador, não vai pagar o atual salário do Jô de 1 milhão de reais por mês, a ideia era pagar algo na casa dos 500 mil, eventualmente com luvas, se aproximar do teto, que é de 700 mil reais, o Jô ganharia porque teria um contrato mais longo, o contrato dele com os japoneses termina em janeiro, já com o Corinthians ele poderia assinar, por exemplo, por 1 ano e meio, então ele tinha mais 1 ano de garantia em relação ao seu atual contrato e todo mundo, na teoria, sairia ganhando. O Corinthians alega que duvida da possibilidade de o Nagoya Grampus abrir mão do jogador. Tudo porque gastou para tirá-lo do Corinthians 10 milhões de dólares. Mas, além do fato do Jô não estar muito animado em voltar para o Japão, tem também uma questão de desgaste entre ele e o técnico italiano que comanda o Nagoya Grampus. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas posso te assegurar que há uma tentativa, que o Corinthians tem esperança na contratação do Jô e pode sim dar certo. Já Roger Guedes e Keno, que também têm sido especulados, de acordo com essa mesma fonte com quem eu conversei, esses estão completamente descartados. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nesse sábado às 7 da noite, Felipe, ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Corinthians e atualmente no Botafogo da Paraíba, é o convidado da live de hoje. Não se esqueça, participe e mande suas perguntas, beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!